Tu abre, clica em 3 lugares. Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindo, João. Vai ser hoje o ministrante da noite. Eu vou começar, então, apresentando arquiteto, professor João Marcos de Almeida Lopes, formado em arquitetura e urbanismo pela FAU São Paulo, mestre em arquitetura, doutor em filosofia e metodologia das ciências pela Universidade de São Carlos, ingressou como docente da USP em 1999 e atualmente é professor titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde ministra aulas na pós-graduação e na graduação também. E também atua como professor orientador. Juntamente com a professora Kemi Ino, dirige o Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade, o Grupo ABIS, em parceria com a professora Katia Loy Thomas, da Universidade de Newcastle, coordena o projeto Translating Ferro Designer Labor for the New Field of Production Studies, dedicado à tradução e difusão da obra de Sérgio Ferro e financiado conjuntamente pela Arts and Humanities Research Council na Inglaterra, e FAPESP, São Paulo, Brasil. Foi pró-reitor adjunto de Cultura da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, entre fevereiro de 2014 e março de 2016, atuou como docente em diversos cursos de arquitetura e urbanismo, no Belas Artes de São Paulo, na Universidade de São Judas, Escola da Cidade e PUC de Campinas. É autor de Geodésicas e Companhia, com Vitor Amaral Lotufo, e de Arquiteturas da Engenharia ou Engenharias da Arquitetura, com Marta Bogea e Opanam Rebelo. É fundador da Usina, Centro de Trabalho para o Ambiente Habitado. Foi seu coordenador geral entre 1990 e 2005 e se mantém como associado até o presente. Seja bem-vindo, João Marcos. Muito obrigado. Plateia seleta é toda tua. É um prazer estar aqui. Boa noite a todas e todos. A gente já se viu aí esses dias, né, participando aqui nas falas da Leta, da Gisele, do Ró. E, enfim, eu vou apresentar para vocês hoje um pouco de uma trajetória a partir dessa perspectiva, né, que a gente vem discutindo nesse módulo. Né, quer dizer, qual é a questão específica, né, colocada, né, para os movimentos de moradia quando a gente está conversando sobre autogestão, né, ou quando a gente se propõe, né, a dinâmicas, né, de produção do espaço, né, a partir dos nossos grupos socioespaciais, né, com os quais a gente trabalha, qual a perspectiva que se tem, né, da própria autogestão. Eu queria colocar isso hoje um pouco em questão, né, inclusive. A gente vem conversando, né, desde anteontem, né, a respeito da produção autônoma. E me chamou muita atenção, Leta, e isso me brilha, né, os olhos, eu fico sempre muito, muito comovido, né, ou movido, né, pela afirmação, né, de que quanto menos regulação a gente tem, mais a gente consegue inventar. Né? Quanto menos normatividade, né, mais inventividade, mais solucionática, né, para a problemática. Então, a gente se vê, né, sempre constrangido, né, quando a gente se propõe a atuar, né, no assessoramento técnico, né, de grupos, né, que estão reivindicando aqui produzir a sua própria moradia. A gente sempre tem que enfrentar as normas, as malditas normas. Né? Exatamente neste momento, né, assim, hoje chegou a notícia, né, de que está indo para a sanção do prefeito uma nova lei, né, que institui o programa Pode Entrar.
né? Então, é um programa que o movimento vem brigando desde que foi dado o golpe na Dilma Rousseff, Dilma perdeu o governo, e o país também perdeu a governança, a governabilidade e o rumo. A gente não tem mais nenhuma perspectiva, né, tanto no nível federal como no nível estadual, né, nenhuma perspectiva de financiamento para empreendimentos autogeridos, né, ajuda mútua e autogestão. E, desde então, o movimento vem insistindo e brigando, né, com o governo municipal, na perspectiva de, com a proximidade, e ainda com o advento da pandemia, a dificuldade que tem, que a gente encontrou de mobilização nesses últimos tempos, né, desde março de 2020 até hoje, acabou implicando num certo recolhimento, né, dos movimentos, né, e um movimento muito massivo, né? São Paulo junta muita gente, né, pelas características, né, da cidade de São Paulo, da região, enfim, da grande São Paulo, né, sempre as mobilizações são relativamente massivas, né, e elas acabam realmente conseguindo, né, se fazer aparecer, pelo menos na circunstância pública aqui, né, no cenário público. Então, desde quando assumiu, né, o Bruno Covas, o finado Covas, o movimento vem batendo na porta da prefeitura e insistindo, né, na definição de um programa e que dê, né, condições de continuidade, né, para alguns empreendimentos. A usina mesmo tem pelo menos um empreendimento, agora dependendo, né, são 270 unidades, né, numa área que é uma espécie de filé mignon, né, fica a 10 metros do metrô Belém, e depende desse financiamento, né, para a gente conseguir realizar um empreendimento lá. Bom, aí na discussão toda, né, começa aquela velha história, assim, bom, mas qual vai ser o padrão, né, da normativa que a gente vai estabelecer aqui como referência para poder desenhar esse novo programa, né? Aí já começaram com a onda de Minha Casa Minha Vida, de usar as instruções normativas do Minha Casa Minha Vida para instruir a normativa, porque, afinal de contas, a Coab que vai fazer a gestão, né, como agente financeiro e quem estaria por trás, né, desse processo, né, de financiamento para burocraticamente resolver, né, como organização, resolver o papel da figura de frente, né, do agente financeiro. A Coab está insistindo lá de que a questão é utilizar normativas já existentes, né? E aí, assim, começou a encrenca, né? Encrenca de puxa daqui, puxa de lá, justamente para assegurar, né, sempre uma certa flexibilidade, né, nos arranjos todos aqui das rotinas operacionais, né, porque a gente, de novo, não fique, né, com a canga, jungido aqui, com as rédeas, né, de uma normativa que só limita, né, as possibilidades do movimento, né, e por conta das suas especificidades, né, claro. Então, eu queria colocar um pouco, né, a respeito dessas especificidades, gostaria de contar um pouco para vocês, né, como que essas situações todas colocam a gente em umas brutas saias justas, né, de situações controversas mesmo, né, que envoltas em dubiedades, contradições, né, e como que a gente lida com essas contradições, né? É um parceiro nosso, o Elemar Sesimbra, ela é uma liderança importante no MST lá do Paraná, a Leta o conheceu aqui em São Paulo, em São Carlos. O Elemar que diz assim, Bate, precisamos aprender a trabalhar na contradição. Assim, ele insiste sempre, né, que a contradição é o campo de atuação nosso, né? Assim, a gente tem que saber lidar dentro da contradição, né? Não é querer superá-la, não, tem que fazer com que ela
né, seja o motor, né, mesmo o motor que faz o caminho caminhar, né, um pouco nesse sentido. Bom, a usina, eu vou ficar também comentando muita coisa assim a respeito disso. Eu vou começar aqui a compartilhar. Caminho. Todos vêm. Eu estou vendo. Acho que vocês estão vendo. Estamos vendo. Deixa eu só fazer a minha opçãozinha aqui de apontador laser. Eu preparei aqui, né, um apanhado geral, né, de uma reflexão que eu venho fazendo e gostaria de insistir, né, um pouco mais nessa reflexão, que é um exercício um pouco de, vamos dizer assim, marxização da lógica aqui, né, de pensar a questão da moradia, né, e particularmente, né, a forma como a gente aborda a tecnologia na solução, né, de situações onde está colocada a produção, né, autônoma da moradia. A usina de 1990, né, só insisto com vocês, assim, isso começou muito anterior a isso, né, é uma matriz essencialmente paulistana, tá? Ela mamou diretamente nas cooperativas uruguaias, né? Não deixou de compartilhar, né, experiências, como, por exemplo, a de Patinga, né, com o Chico Ferramenta, a Leta trabalhando lá, existia esse diálogo, né, mas, por exemplo, não dialogou, né, com o que veio da matriz gaúcha, né, Isabel, com nossa, fugiu o nome dele. O Clóvis. Clóvis, Eugen Fritz, isso, né, com o Atme, enfim. Isso apontou, né, uma matriz também diferente, né, e que vem compor hoje, né, com isso que a gente hoje está discutindo de assessoria, assistência técnica, enfim. Né, então, eu estou falando para vocês que eu estou dizendo, conversando com vocês a partir de um ponto muito específico, né, que é a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, né, tem essas conexões, a gente sempre dialogou com o povo de Fortaleza, né, do Ceará Periferia, dialogou com Recife, o pessoal da Rua, dialogou com Belo Horizonte, né, por conta dos trabalhos, logo depois da gestão Erundina, a consultoria que a usina fez, eu vou passar por isso, né, mas é muito uma prática, né, que foi sendo costurada, né, e muito em função desse contexto e das peculiaridades, né, de uma metrópole como São Paulo, né. Claro que tem, né, as afinidades aqui, né, moramos no mesmo país, mas acho que tem algumas especificidades e isso eu insisto sempre, né, não invalida, né, nem muito pelo contrário, mas acho que na tentativa de agregar essas outras experiências, né, para a gente ir caminhando junto numa perspectiva, né, mais ampla, né, que dê conta aqui das diversidades, né, que o nosso país agrega. Bom, eu queria começar aqui com essa imagem. Olha, querida, consegui um auxílio moradia, né, para a gente. Eu acho ela chocante, né? Assim, ela assusta, né? Assusta logo de cara, né? E até um pouco por conta, assim, né? Esse auxílio moradia, né, cheira a Bolsa Família, né? Cheira a Auxílio Brasil, enfim, né? Cheira as iniciativas, né, que se estabelecem aqui para dizer, assim, olha, estou arrumando aqui alguma coisinha para vocês. Eu, uma vez, né, conversando com o presidente da Coab, que inclusive tinha sido assessor técnico do Conselho Curador do Fundo de Garantia, um sujeito chamado Ortega, não sei o que Ortega, e aí
eu insistindo com ele por conta do valor, né? O valor é muito baixo. Você olha, assim, se hoje em dia a gente pegar 100 mil reais e dividir por 100 pessoas, né, e der R$ 1.000 por pessoa para fazer casa, aí, assim, se eu puder dividir esses 100 mil reais por 100 pessoas, né, por 1.000 pessoas, né, e dar para mais pessoas, as pessoas vão bater palma e me agradecer aqui. Então, assim, tanto faz o que você está querendo dizer aí, se é mais ou é menos, né? Pode ser um auxílio, né? As pessoas vão achar o máximo, maravilha, tal. Eu acho isso uma questão, né, que coloca a gente para pensar, né? Até que ponto, né, a nossa atuação ela não caracteriza um auxílio moradia? Né? Até que ponto a forma como a gente atua, né, ela não entra por esses meandros e a gente não, como assessores técnicos, né, como arquitetos, né, a gente não está num processo de compensação, né, de uma circunstância, né, e que nos coloca num eterno enxugar gelo. A gente falou, né, anteontem e ontem, né, sobre enxugar gelo. Né? Então, até que ponto, né, a nossa atuação como técnicos, né, ela não se configura, né, também só como mais uma obturação numa boca com dente cheio de cárie, né, assim, só é um nadinha de nada, né, um cisco no deserto, uma gota no oceano. Né? Acho que é uma questão, né, eu coloco isso logo de cara, né, e, obviamente, provocando, né, e querendo que a gente discuta, né, a respeito disso. Eu vou ponderar algumas coisas aqui, né, por conta do que eu já falei, né, do tanto que a gente lida, né, nessa circunstância com um regime de contradições, né, que é o tempo todo a gente tem que estar pisando em telhado de zinco quente, né? Então, assim, então, é sempre muito complicado. Eu trouxe aqui essa frase, né, de um texto, né, de uma conferência de um filósofo, né, aonde ele coloca, né, uma questão do que é o verdadeiro problema da habitação. Né, e parece que ele está falando isso, né, para a gente hoje. Né? Buscamos concentrar o pensamento na essência do habitar. Ele já falou um monte de coisa sobre o que é habitar. Né? Aí fala, o passo seguinte, nesse sentido, seria perguntar, o que acontece com o habitat nesse nosso tempo que tanto dá a pensar? Fala-se por toda parte, e com razão, de crise habitacional. E não apenas se fala, mas se põe a mão na massa, tenta-se suplantar a crise através da criação de conjuntos habitacionais, incentivando-se a construção habitacional mediante um planejamento de toda a questão habitacional. Por mais difícil e angustiante, por mais avassaladora e ameaçadora que seja a falta de habitação, a crise propriamente dita do habitar não se encontra primordialmente na falta de habitações. A crise propriamente dita de habitação é, além disso, mais antiga do que as guerras mundiais e as destruições, mais antiga também do que o crescimento populacional na Terra e a situação do trabalhador industrial. A crise propriamente dita do habitar consiste em que os mortais precisam sempre de novo buscar a essência do habitar. Consiste em que os mortais devem primeiro aprender a habitar. É de arrancar o cabelo. Nada mais, nada menos do que Heidegger. É um texto que os arquitetos adoram, né? Citam a torta direito o começo do texto, mas isso está no finalzinho. Né? Está bem no final, são as últimas frases do texto, uma das últimas frases do texto, os últimos parágrafos do texto. Né? E aí, assim, inúmeras vezes, né? Em bancas de doutorado, de mestrado, o cara já abre ali, falando, porque o Heidegger isso, o Heidegger aquilo, tá? Gente, lê o texto até o final, né, para saber a bobagem que esse sujeito está falando. Assim, é uma tremenda bobagem. De novo, né? Assim, vai ser, benzinho, arrumei aqui um auxílio moradia. Né? Assim, a culpa é sua que não sabe morar. Né? A gente já ouviu de arquitetos como o próprio Paulo Mendes da Rocha dizendo que o problema, né, de Zezinho Magalhães, né, são as pessoas que não entenderam direito o projeto, né, e não sabem usar, né, o projeto adequadamente. Por isso que, né, o projeto tem vários problemas, né, do pós-ocupação. Bom,
Acho que tem uma questão, então, que a gente já coloca logo de cara aqui, que eu gostaria de levantar a bola aqui, já fazendo bastante poeira aqui com essa história. Mas, assim, bom, o que que é, então, habitar? Né? E o que que é a moradia nesse contexto? Né? Como que ela funciona, né, dentro da dinâmica, né, a qual a gente está submetido, né, que é um processo, né, é um modo de produção, né, que reveste, né, toda a nossa, o nosso tecido social, a forma como a gente se relaciona. Né. É do Marx, né, nos manuscritos econômico-filosóficos, né, de 1844, ele estava em Paris escrevendo isso. Ele diz o seguinte: o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. E isso na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral. Isso significa que, se a gente tomar a referência que o Sérgio, a apropriação que o Sérgio Ferro faz, né, do Marx, né, ele diz o seguinte, no começo: na afirmação de uso e senso comum, o objeto arquitetônico, assim como a pau ou a arma, é um utensílio. Afirmação, pelo menos, distoante, sem má-fé. Todos pressentimos que o uso hoje não é muito mais que a contrafação de uso e a funcionalidade um álibi suspeito. No fundo, pouco importam uso e funcionalidade, ex-noções perdidas em desencontros. A palavra utensílio só aparece aqui por transferência, porque, na verdade, a figura que transita é outra, o objeto arquitetônico, e dentro desses objetos arquitetônicos a própria moradia, assim como a pá ou a arma, é fabricado, circula e é consumido, antes de mais nada, como mercadoria. Tomando isso em consideração, assim, a gente, ou concordando, né, com essa apropriação que o Marx faz, né, que o Sérgio Ferro faz do Marx, né, e na caracterização da mercadoria, né, e caracterizando o objeto arquitetônico e dentro do objeto arquitetônico a moradia como mercadoria, né, isso significa que, ao produzir a moradia, né, e quanto mais eu produzir, quanto mais eu me investir, né, ou ser investido como trabalhador na produção da moradia, né, mais ferrado eu vou estar. Né, menos eu vou conseguir conquistar e alcançar, né, a possibilidade de sair fora, né, desse círculo de fogo. Lá na frente eu vou mostrar que o próprio Marx ele coloca uma válvulazinha, né? Não é uma poria, não é um lugar sem poros, né? Mas ele coloca uma válvulazinha de escape na caracterização dele do trabalho. Primeiro como trabalho alienado, né? E depois na possibilidade do trabalho livre. Bom, só para não falar assim, bom, então a gente vai começar por aqui, já dizendo, interditando, né? Dizendo que não é possível, né, sair desse círculo de fogo, né? Eu só dou o spoiler dizendo que não, tem uma coisa lá para frente que eu acho que a gente pode discutir, né, e pensar isso dessa forma. Então, é isso. Isso transforma a questão da moradia numa questão estrutural. É nesse ponto que eu gostaria de chegar. Por quê? Porque a gente está lidando, primeiro, com uma mercadoria que é fruto, né, de um processo de produção aonde o trabalho é o principal argumento, é a principal, é a única forma, né, de estabelecer aquilo, né, como existência. Né? Logo em seguida, naquele trechinho que eu li para vocês do Manuscritos, o Marx vai falar da relação com a natureza. Assim, é da natureza que se tiram as coisas para a sua própria sobrevivência. Né? Então, é o trabalho sobre a natureza, né, transformando a natureza, que eu transformo, né, as condições de existência e consigo, assim, sobreviver e me reproduzir. Bom, tendo isso em consideração, eu queria colocar a questão da moradia dentro de um processo mais amplo.
Tá? E aí, obviamente, né, entender isso, né, como um problema estrutural. Eu venho insistindo, né, e fico procurando caminhos de como, né, organizar isso em termos não só de pesquisa, mas de reflexão, né, de pesquisa, reflexão, de produção, enfim. Como fazer, né, para a lógica, né, desde que, né, em torno de 1850, com a Lei de Terras, né, foi se construindo a substituição, né, do trabalho escravizado, né, pelo trabalho livre, o trabalho livre como mercadoria, né, como fazer com que a questão da moradia, né, ela se junte, né, com a questão da escravidão, né, a forma como a gente lidou no país aqui com a escravidão. Porque é meio óbvio, né, assim, as imagens que a gente tem, né, do retorno das tropas, né, de Canudos, né, e o lugar onde essas pessoas foram alojadas, né, é absolutamente concorrente, né, com a própria dimensão, né, que estava dada para a abolição, né, da escravatura. Eu li recentemente um livro do João José Reis, né, sobre a greve negra na Bahia, em 1857, e os ganhadores, né, chama o livro, Os Ganhadores da Greve Negra na Bahia de 1857, em 1857. É um livro fantástico, é um historiador, né, um baiano, e nesse livro, né, ele mostra, né, como a gente às vezes tem uma visão muito pasteurizada, vamos dizer assim, a respeito da dinâmica, né, da escravidão. É sempre o escravizado, né, como um trabalhador, né, no campo, né, nos campos, né, e o senhor de engenho, o senhor da fazenda, né, a senzala, enfim, tem um universo, né, que no final das contas a gente acaba construindo, mas não entra no âmago, né, assim, da história dessas pessoas, da forma como elas foram se organizando, né, inclusive, né, de inúmeras modalidades, vamos dizer assim, né, de processos de produção da própria vida. Então, não é só os escravos, nem os escravizados. Né? A gente tinha, primeiro, diversas etnias, né, nesse período, meados do século XIX. Diversas etnias, a gente tinha diversas origens, né? A gente tinha diversas condições, né? Os escravizados, os alforriados, os em processo de alforria, os escravizados, mas que não moravam junto com o seu senhor, eles moravam por conta própria, eles davam conta dos seus próprios serviços, das suas próprias atividades e compartilhavam, aspas, com parte dos seus ganhos, né, com o seu senhor, e assim por diante. Quer dizer, é uma infinidade, né, de situações, né, que é muito distinto, né, daquela visão, muitas vezes, uma certa homogeneidade, né, que a gente muitas vezes acaba tendo, né, dessa situação de escravizado. Bom, nesse livro, né, tem uma questão que me chamou muito a atenção, né, é o fato de que a, essa diversidade ela foi se diluindo, né, no contexto, né, social, né, como um todo, até chegar a um determinado momento, assina a Lei Áurea, 1888, está todo mundo liberto, está todo mundo liberto, e assim, se virem, né, a gente não quer, assim, era muito evidente, né, que depois da revolta dos malês, né, em Salvador, em 1857, com a greve negra, os baianos todos tinham muito medo. Né? Eles queriam, assim, tinha propostas, né, conforme relata o João José Reis, haviam propostas, né, para mandar os escravos de volta para a África, como alguns até, né, aconteceu isso, diversos aconteceu isso. A proposta de que proibi-los de entrar na cidade, de continuar na cidade, queriam que volta para o campo, não fica aqui, enfim. Num processo de urbanização crescente, né, a ideia realmente era, eles queriam que
dia seguinte não existissem mais escravizados, né, desaparecessem do mundo e nessa circunstância, e isso que é o que o João José Reis mostra, eu fico imaginando o que é que acontece na hora em que retornam as tropas, né, constituída basicamente por ex-escravizados, né, voltam de Canudos, né, e não tem onde ficar. Isso no caso do Rio de Janeiro, né, tem outras circunstâncias diversas. Então, assim, eu acho importante a gente considerar que o nascedouro, né, da nossa questão habitacional irmã gêmea, né, da nossa questão habitacional, da precariedade habitacional, é irmã gêmea, né, do processo de libertação, né, dos escravizados e da forma como isso foi conduzido. Isso foi se reproduzindo, né, ao longo do tempo, mesmo em situações urbanas, né, mais consolidadas, né, como, por exemplo, os cortiços, né. Isso, Cabeça de Porco, né, um exemplo eloquente a respeito dessa situação, quanto a essa situação, né, e isso vai misturando, né, essa tal democracia racial, né, no país, né, por uma série de outras razões que não essa, né, na democracia racial, né, mas a precariedade toda ela vai ganhando uma cara, um corpo e um lugar, né, um lugar para se instituir. Isso vai, né, desde o século XIX, né, eloquente, as leis contra a vadiagem, né, as condições, né, sanitárias e habitacionais, a pobreza, o desemprego, né, isso desde, então, meados do século XIX até a década de 70, né, isso até os dias de hoje, né, a gente vive isso, assim, não parou na década de 70, a Leta mostrou, né, claramente ontem que essa precariedade toda, né, assim, ela só fez crescer, A gente vai ver isso um pouco mais para adiante aqui também. Enquanto isso, né, no lado, né, vamos chamar assim, as elites, né, preocupadas, né, com essa europeização, né, do Rio de Janeiro, né, disposta lá a desmontar, né, a mover montanhas, né, literalmente, né, para poder construir, né, um imaginário de país, uma cidade, um comportamento, né, que se fizesse, né, parecido ou similar, né, àqueles que eram almejados, né, por essa elite, né, que é a Europa, em estrito senso. Isso também prevaleceu, né, isso também se perpetuou. Então, na outra mão, né, ao lado dessa precariedade crescente, né, também esse discurso, né, da arquitetura moderna, do desenvolvimento, né, atravessou, né, os anos, as décadas, chegando aos anos 60, né, a gente tem lá o Haussmann, né, dos trópicos, né, também tem o Corbusier dos trópicos. Né. Brasília, né, é tida, né, como, né, o Tiradentes que diz, né, o único lugar no mundo que podia consolidar os pressupostos, né, do urbanismo moderno era o Brasil, era Brasília, né, por conta de certas circunstâncias, né, que estavam dadas, né, e que permitiam, né, ao país estabelecer, né, condições ali para que Brasília existisse, né, ou esses pressupostos, né, da arquitetura moderna pudessem ser realizados. Né. É linda, né, Brasília, maravilhosa, realmente, assim, é um brinco. Eu não estou falando ironicamente, né, assim, eu acho, realmente, assim, tem coisas ali que são fantásticas, né, assim, a Superquadra 108, a 102, enfim, as superquadras, né, que foram originárias aqui dessa ideia da superquadra, né, tem um monte de problemas, né, sem dúvida, né, e aí, sim, é uma cidade que é feita, né, quase desceu de um outro planeta e foi instalada no Planalto Central. E foi exatamente isso. Né? Assim, quando a gente vê o Conterrâneos Velhos de Guerra ou estuda um pouco mais a fundo, a gente percebe, né, o que é que foi a violência, né, mesmo, né, para construir uma cidade desse tamanho em tão pouco tempo. Né?
Bom, mas essa hierarquia toda, né, toda essa pujança, vamos dizer assim, do planejamento, impressionou demasiadamente uma figura, né, muito importante da nossa literatura, né, a Clarice Lispector. É ela, né, que tem um conto chamado Brasília 5 Dias. Né? Ela fez uma visita em 1962 e escreveu esse conto, né, Brasília 5 Dias, escreveu em 64. E eu acho que ele é muito, mas muito impressionante, né, a forma da apreensão, né, do que o sentimento que se tem, né, em relação a Brasília. Né? Ela diz que Brasília foi construída sem lugar para ratos. Toda uma parte nossa, a pior, exatamente a que tem horror de ratos, essa parte não tem lugar em Brasília. O crítico literário, aí a pessoa que faz, né, essa coleta, aliás, é um livro que eu recomendaria vocês lerem, é de uma americana, chama Sandra Beale. Ela escreveu um livro chamado Brasil em Construção, talvez vocês conheçam, mas é um livro fantástico, porque ela vai pegar desde, né, o desmanche do Morro do Castelo para a construção da Avenida Central, né, os comentários de Lima Barreto, de João do Rio, né, e chega até no Pelegrino com o conto da Ponte Rio-Niterói. É lindo, né? O livro é muito bacana, porque assim, uma americana fez essa coleta, né, de poetas e escritores brasileiros, né, em diversos momentos, esses escritores olhando e fazendo referência a esse Brasil que estava em construção. Né? Então, a Bill, ela comenta que o crítico literário Roland Barthes, em seu texto Mitologias, argumenta que o único modo de desafiar um mito é criar uma nova identidade mítica em torno dele, de modo que isso revele e prejudique seu status mítico. A melhor arma contra o mito é talvez mitificá-lo por sua vez e produzir um mito artificial. Nesse sentido, né, quando a Clarice Lispector comenta a respeito de Brasília, ela está fazendo justamente esse movimento, né, pensando a partir dessa construção mítica, né, de um lugar, né, que não existe. Né, é um lugar cuja simbologia é dada, né, justamente por conta de aspectos que não estão naquele lugar, né, estão fora daquele lugar. Como é que ela faz isso? Quando o mundo foi criado, foi preciso criar um homem, especialmente para aquele mundo. Nós somos todos deformados pela adaptação à liberdade de Deus. Não sabemos como seríamos se tivéssemos sido criados em primeiro lugar. E depois o mundo deformado às nossas necessidades. Eu acho incrível essa ideia, né? Porque sempre assim, Deus criou o mundo em 6 dias, no último dia criou o homem, depois da costela criou a mulher, não sei o que e tal, e no 7º dia ele descansou, tirou uma soneca para tomar uma cerveja. Então, assim, e a ideia é boa, né? Porque assim, você cria o mundo todo, depois enfia o homem dentro dele, o homem e a mulher. Aí ela fica pensando se fosse ao contrário, que poderia ser isso. E aí, para montar essa ideia, né, pensando nisso, particularmente, né, de novo, em relação a Brasília, né, ela concede um mito de origem, né, para Brasília. Inicialmente, um lugar ocupado por brasiliários, que é o nome que ela dá. No século IV a.C., Brasília era habitada por homens e mulheres louros e altíssimos, que não eram americanos nem suecos e que faiscavam ao sol. Eram todos cegos. E por isso que em Brasília não há onde esbarrar. Os brasiliários vestiam-se de ouro branco. A raça se extinguiu porque nasciam poucos filhos. Quanto mais belos os brasiliários, mais cegos e mais puros e faiscantes e menos filhos. Milênios depois, foi descoberta por um bando de foragidos que em nenhum outro lugar seriam recebidos. Ali acenderam fogo, armaram tendas, pouco a pouco, escavando as areias que soterravam a cidade. Esses eram homens e mulheres, menores e morenos, por serem fugitivos e desesperados. Tinham em nome de que viver e morrer. Clarice escreve que é Brasília pura. A cidade de Brasília fica fora da cidade. A promessa idealizada de Brasília existe apenas teoricamente, assim, apenas fora da cidade real. Na nova capital,
idealizada, não há lugar para tentações. O que a Clarice Lispector está fazendo? Ela identifica uma cidade que tem espaço calculado para as nuvens. No fundo, a Clarice intui a construção de Brasília a de um Estado totalitário. Eu acho assustador e muito verdadeiro, né? Na hora que a gente começa a pensar isso no Brasil, que é Brasil mesmo, né? E no Brasil que se espera com uma Brasília, né? Dos altos louros e faiscantes ao sol. Esse Brasil, né, que é o Brasil mesmo, né, ele tenta, até em algumas circunstâncias, né, criar um discurso a partir justamente desse construto, né, desse ideário modernista, né, também, né, alcançar a questão da moradia. Mas, assim, são ícones, né? São exemplos importantes, inclusive de soluções tecnológicas, de pré-fabricação, mas, na verdade, assim, o que graça, o que se expande, o que vai além, né, é a lógica, né, de uma racionalidade que não tem nada a ver, né, com aquilo que tá presente no discurso. Então, a gente rompe, né, com toda essa simbologia que vai sendo criada, né, a partir de uma possibilidade, e nós, arquitetos, somos pródigos nisso, né, de construir e viver essa simbologia, né, toda. Né, basta, assim, ontem o Ró estava falando, né, na arquitetura de exceção, né, e assim, o que é o contrário da arquitetura de exceção? Porque eu achei ótimo, porque assim, é o próprio Lúcio Costa, né, assim, a gente tem muita construção e pouca arquitetura. Então tá, é isso, a gente tem muita construção, né, e pouquíssima arquitetura, para falar a verdade. Né? E, no entanto, né, a gente ainda continua nas escolas fazendo o quê? Ensinando a exceção. Né? Então, como que isso se reproduz, né, e vai, né, ganhando corpo? Mesmo assim, né, mesmo nessa circunstância, mesmo com o Estado operando nesse sentido, ele não dá conta. Né? As soluções autônomas, né, de produção, de autoprodução, né, como o Al estava chamando ontem, né, assim, elas são, é o que é a imensa maioria. Né? Assim, a Raquel Ronick, por exemplo, há muito tempo atrás, 70% da cidade de São Paulo é produzido informalmente. Então, assim, não dá para a gente dizer que é arquitetura. E mesmo nessas circunstâncias, né, assim, com o extremo da precariedade, né, e com diversas questões, né, envolvidas. Eu não vou repetir aqui, a aula da Leta ontem foi fantástica nesse sentido, assim, porque eu queria terminar nesse ponto aqui, né, lembrando vocês, né, do que apareceu ontem, né, do que a Leta mostrou para a gente ontem na aula de ontem. Bom, e aí tá. Então, para quem trabalha o arquiteto urbanista, né, afinal de contas, né, esse sujeito que se forma numa escola, né, tem um curso, tem um conteúdo, tem disciplinas, existe toda uma retórica, né, um conjunto de informações, de determinações, né, inclusive normativas, né, em relação aos conteúdos que são ministrados, a forma como eles são ministrados e assim por diante. A gente, às vezes, não se questiona, né? Assim, por conta, a Isabel ontem perguntando para a Ana, né, como é que é o esquema lá. Eu acho assim, é um esquema, né, do pessoal da UFMG, da Escola de Arquitetura, com essa história do PFLEX, né? E é incrível mesmo, né? Assim, porque é uma coisinha de nada, né? Acabar com o pré-requisito, né, desembaralhou um monte de coisas ali, pelo menos na linha de projeto, né, que já é alguma coisa, né, no sentido de uma mudança um pouco mais radical, né, do que a gente continuar com aquela velha estrutura, né, dos departamentos de tecnologia, departamento de teoria e departamento de projeto e planejamento. Né. Então, assim, acho que isso abre, né, brechas, né. A gente está agora também com um evento que vai acontecer não na próxima semana, na outra, né, o Encontro Nacional de Ensino
de estruturas em escola de arquitetura, que já não é mais só estrutura, são várias outras coisas, é projeto, é tecnologia. E nesse evento a gente conseguiu reunir, né, um professor do Gaia, né, do Grands Ateliers Ile d'Abo, o Patrice Doat, um professor, né, uma professora, a Emily, eu não consigo falar o sobrenome dela, enfim, não vou lembrar, Emily McDowell, que é do Rural Studio, e o Andrés Garcês, um amigão nosso, lá da Católica de Valparaíso. Ele anda sempre por aí, né? Assim, vários de vocês já devem ter tropeçado com o Andrés, né, nas caminhadas dele com os alunos na América Latina fora. Então, nesse sentido, assim, a ideia é de pensar um pouco como que pode ser o diferente, né? Como é que pode ser diferente, né, o ensino de arquitetura? É um pouco como que a gente pensa fora da caixinha, né? A proposição de Yona Friedman é conhecida, né? Só vou retomar aqui, né, que é a ideia, né, do circuito rompido, né, que ele fala, né, de ter uma ficção, né, que é um homem médio. Eu vou pegar, depois eu pego, você vai ter que pegar lá dentro a referência do texto da Clarice, desculpa, que está no livro lá dentro, eu pego para vocês, na hora do intervalo. Essa ficção, na verdade, eu tenho, né, as figuras em carne e osso, né, que são esses utilizadores futuros, né, que estão aqui, que colocam as suas questões, né, e elas são resumidas, vamos dizer assim, né, nessa ficção que é o homem médio, né, que eles chamam de pessoa média aqui, né. Essa leitura, né, é uma tradução que é feita, né, de uma ficção, né, para um objeto, né, que é aquela mercadoria, né, que é a moradia, conforme a gente estava vendo lá, né, na fala do Sérgio Ferro, né. E depois isso é devolvido, né, para o utilizador futuro, né, o usuário futuro, enfim. E é óbvio, né, que esse circuito se rompe por conta dessa ficção, né. Ao eu acreditar nessa ficção, né, para poder fazer essa tradução, né, eu acabo cometendo equívocos, né, porque elas não correspondem à expectativa que as pessoas estão colocando em relação àquele objeto, né. No contexto do circuito pinga-fogo, né, o Bruyère, do creme Bruyère, né, que joga foguinho em cima, ele tem os utilizadores estão ali presentes, né, eles não estão colocando questões, eles estão colocando decisões, eles estão trocando, né, informando sobre decisões, né, da forma como eu gostaria, né, de viver, né, para o arquiteto. Ele vai fazer a tradução num produto que é tangível, ou seja, ele é apropriável, né, e isso, né, vai ser devolvido aqui para o utilizador futuro. Em momento algum, o Yona Friedman, ele declina da figura do arquiteto, ele dispensa a figura do arquiteto, né? É um técnico, né, e que tem uma formação, né, que corresponde à expectativa que as pessoas estão colocando, né, porque esse pode ser pedreiro, mas esse aqui pode ser comerciante, esse aqui pode ser, sim, não ter nenhuma formação, e quem tem a formação é esse sujeito aqui, né? Então, na divisão social do trabalho, cabe ao arquiteto uma determinada função aqui, né, aonde ele tem que estabelecer um mecanismo aqui de diálogo, né, com esses utilizadores para chegar num produto que seja realmente tangível, né? No entanto, né, essa figura, né, do arquiteto, ela pode carregar, né, algumas contradições. De novo, estou eu aqui, né, enchendo a paciência de vocês com essas tais contradições, né? De novo, o textinho, né, a Marilena Chauí falando o seguinte: a condição para o prestígio, para a eficácia do discurso da competência, a competência mesmo, né, quem faz o quê e tal, como o discurso do conhecimento, depende da afirmação tácita e da aceitação tácita da incompetência dos homens enquanto sujeitos sociais e políticos. Nesse ponto, ou seja, eu preciso considerar ou pressupor de que as pessoas não têm aquelas competências que eu tenho.
Nesse ponto, as duas modalidades do discurso da competência, que ela já vem falando isso desde antes, né? O discurso do poder e o discurso do conhecimento, ou seja, o discurso do burocrata e o discurso do não burocrata, convergem numa só. Para que esse discurso possa ser proferido e mantido, é imprescindível que não haja sujeitos, mas apenas homens reduzidos à condição de objetos sociais. Ora, exatamente no instante em que tal condição é preenchida, o discurso administrativo, com racionalidade do real, é que, exatamente no instante em que tal condição é preenchida, é que a outra modalidade do discurso competente entra em cena, para ocultar a verdade de sua primeira face, e é aqui que mora o perigo. Ou seja, o discurso competente, como o discurso do conhecimento, entra em cena para tentar devolver aos objetos socioeconômicos e sociopolíticos a qualidade de sujeitos que lhe foi roubada. É justamente fazer com que aqueles utilizadores, né, sejam recuperados, né, para o processo todo ali de discussão. Essa tentativa se realiza através da competência privatizada. E é esse o perigo. Invalidados como seres sociais e políticos, os homens seriam revalidados por intermédio de uma competência que lhes diz respeito enquanto sujeitos individuais e pessoas privadas. Ora, essa revalidação é um logro, na medida em que há apenas a transferência para o plano individual e privado do discurso competente do conhecimento, cujas regras já estão dadas pelo mundo da burocracia e da organização. É como se a gente funcionasse só como uma correia de transmissão. Ou seja, a competência privada está submetida à mesma reificação que preside a competência do discurso do conhecimento. Basta que prestemos uma certa atenção ao modo pelo qual opera a revalidação dos indivíduos pelo conhecimento para que percebamos sua fraude, o tal empoderamento. Né? Eu às vezes, tenho medo, né, desse tal empoderamento, quando eu penso nesse sentido aqui. A ciência da competência tornou-se bem-vinda, pois o saber é perigoso apenas quando é instituinte, negador e histórico. Ou seja, há uma outra possibilidade aqui. O conhecimento, isto é, a competência instituída e institucional, não é um risco, pois é a arma para um fantástico projeto de dominação e de intimidação social e política. Como podemos notar, não basta uma crítica humanista ou humanitária ao delírio tecnocrata, pois este é apenas um efeito de superfície de um processo obscuro no qual conhecer e poder encontram sua forma particular de articulação na sociedade contemporânea. O que eu estou querendo dizer aqui? Tem um caminhozinho muito estreito, né, entre esse discurso competente, né, que individualiza e privatiza o conhecimento, né, trazendo para as pessoas como um empoderamento individual e não como um empoderamento de classe, né, como uma questão de classe, né, e ao invés, né, de fazer isso, eu diluo nesse empoderamento individual. É um pouco isso que a Marina Chauí está chamando a atenção. Que é difícil, assim, eu acho que nós todos, né, não estamos livres disso. Né, e em diversos momentos, assim, eu me vi, assim, em momentos de ter que abaixar a crista, assim, e falar, nossa, eu nem percebi, né, que eu estava fazendo isso. Né, eu estava desmobilizando, né, as pessoas como grupo, né, por conta de uma competência minha. Então, deixa que a assessoria técnica vá lá e discute isso com a Coab, com a Caixa Econômica Federal e assim por diante. Né? Então, como que é esse mecanismo, né, quando a gente atua e trabalha, né, com os movimentos sociais e urbanos, né, e no meu caso específico aqui, né, no contexto de São Paulo. Né? Bom, quem são esses movimentos? Com quem é que a gente trabalha? Né? Quem são essas pessoas? Isso vocês conhecem, né? Boa parte de vocês, acredito, conhecem bem. No caso paulistano, né, isso teve um recrudescimento, né, muito acentuado no final dos anos 70, né, com as primeiras organizações dos favelados, né, em torno de reivindicações, né, para melhorias habitacionais, para melhorias da infraestrutura, principalmente da infraestrutura, e segurança na posse. Né? Então,
Esse aqui é o Padre Patrick, né, que é uma liderança importante aqui na favela de Vila Prudente, né, ele atua lá desde 1977, uma figura bastante conhecida do movimento de favela aqui em São Paulo. Ele é um dos responsáveis pela criação do movimento em defesa do favelado nessa época, que ao longo dos anos foi perdendo, né, poder e protagonismo, né? E o pessoal, né, das primeiras grandes ocupações, o sem terra, né, o sem teto, aqui da região de São Paulo, né, principalmente na Zona Sul primeiro, e depois, né, ampliando isso para a Zona Leste da cidade. Tem também, obviamente, na Zona Oeste, na Zona Norte, na Zona Noroeste, mas esse primeiro momento, né, no começo dos anos 80, final dos 70, começo dos 80, e muito ligados à igreja. Estou falando para vocês do Padre Patrick, estou falando para vocês de movimentos que nascem, né, dentro das comunidades eclesiais de base, né, na periferia de São Paulo e de cidades da Grande São Paulo. Bom, esses grupos, né, eles começam a se organizar muito, né, em função, né, de referências, né, assim, diversas, mas uma fundamental, no caso paulista, né, e paulistano e paulista, é a referência dos uruguaios, né? Aí é determinante. Assim, já teve muita discussão, né? O próprio Nabil questiona, ele fala, não, imagina, isso é só uma referência, porque, na verdade, né, a gente tem também os IAPs, e tem isso, tem aquilo, tal. E a Hermínia, não, a Hermínia Maricato, ela discorda disso, ela acha que realmente tem, né, um, uma, uma herança, né, muito marcada, né, pela experiência uruguaia, né, principalmente por conta, né, da forma como essa referência acabou entrando aqui, né. As cooperativas uruguaias, né, elas têm, né, um padrão assim, muito alto, né, em termos de resultado, né, de qualidade, né, da moradia, né, em termos, inclusive, de financiamento. Eu lembro quando eu tive lá a primeira vez, visitando as cooperativas, acho que foi em torno de 90, 91, não lembro exatamente, mas a gente tinha algo como $6.000, né, para fazer uma unidade habitacional. O Joel, lá no São Francisco, Leta, eu lembro dele fazendo essas contas, e a gente conversando e chegando no valor em dólar, né, era em torno de 6 mil e poucos dólares, né, para fazer uma casinha. Os uruguaios tinham 3 vezes mais isso para fazer, tinham $18.000, né, para tocar uma casa. Então, quer dizer, isso hoje em dólar não tem nem em dólar tem mais significado para a gente, né, mas, enfim. Naquele momento era muito significativo, né, o fato deles disporem, né, de 3 vezes mais recursos, né, do que a gente para tocar as obras. Do volume de recursos, também pelo fato da disponibilidade da lei, da disposição de uma lei, né, que inclusive agora, nessa discussão, né, com a Prefeitura de São Paulo, esse programa novo acabou indo, né, para a Câmara Municipal para ser votado como lei, né, porque o movimento ainda hoje, né, insistindo assim, não, vamos fazer como no Uruguai, vamos fazer virar lei, porque aí a gente não perde isso com o próximo gestor. O que não é segurança nenhuma, diga-se de passagem. Mesmo o Uruguai, hoje em dia, né, também sofre, né, com a míngua, né, dos recursos que são repassados aí para as cooperativas produzirem suas moradias, né. Mas, assim, esse padrão, né, ele cativou, né, muito, né, o movimento de moradia. Um pouco no mesmo sentido, assim, como Brasília, né, a construção de um imaginário. Aqui no caso paulista, né, isso foi muito impactante, né? Como é que isso veio parar, né, no contexto paulistano, né? É antiga a história, né, deles, é desde 72, né, o primeiro que eles chamam, né, da primeira obra que eles começaram nesse contexto, né, da produção das cooperativas, é de 72, né, José Pedro Varela, na Zona 3, né, e já nesse momento, né, instituindo processos de
de pré-fabricação ao pé da obra, né, trazendo experiências do pessoal de Córdoba, na Argentina, para a construção desses painéis, né, essas losetas, né, painéis de cerâmica armada, né, de tijolo armado. Essa história ainda existe lá em Córdoba, né, o Centro Econômico para a Vivienda, Centro Experimental para a Vivienda Econômica, o CEV, em Córdoba, e ainda hoje funciona, né? Eles ainda têm atividades, enfim, é bem bacana, havendo oportunidade, visitem, porque uma parte dessa história toda passa por aí, por Córdoba, né? De tal forma que essa experiência deles, né, dos uruguaios lá com as losetas, elas foram trazidas, né, para o Brasil, né, por conta da Unicamp, né, com o João Vilar capitaneando essa história. Isso é um outro caminho que eu falo um pouco mais adiante. O que eu quero retomar aqui é como que essa história virou um imaginário, né, na cabeça dos movimentos aqui no Brasil, no caso paulista, né? Esse sujeito é o Guilherme Coelho, era um entusiasta, né? Ele viu no começo dos anos 80, acho que foi 81, se eu não me engano, ele viu uma apresentação no IPT, né, dos uruguaios, né, sobre a experiência das cooperativas no Uruguai. Lembre-se que isso tinha começado 9, 10 anos antes, né, em 72. Estava no comecinho, assim, ainda, né, em ascensão na experiência das cooperativas. Ele se abuletou, foi lá para o Uruguai com uma câmera de Super 8, filmou, né, aquilo tudo. Isso aqui são os takes do Super 8 que ele fez. E começou a passar esse filme na periferia da cidade, aqui em São Paulo. Voltou para cá, ele, a namorada e uma assistente social da Prefeitura de São Paulo se enfiavam num fusquinha com um projetor e ficavam em fundo de igreja apresentando para o povo, falando assim, olha que bacana isso aqui é legal, a gente pode pensar, né, em como fazer uma coisa dessa, né? E foi se mobilizando e conseguiu, né, realmente articular, né, um grupo, né, que é o pessoal de Vila Nova Cachoeirinha, né, que foi se entusiasmando, né, com a proposta, né, e começaram a desenvolver um projeto e negociar com a prefeitura, né, o financiamento do projeto. Esse projeto ele envolvia, né, um certo número de unidades habitacionais, foi construída uma casa modelo, né? Essa casa modelo ficou famosa assim, por conta, né, de ser um protótipo não só, né, de moradia, e bem precariazinha assim também, diga-se de passagem, né, em termos de solução técnica, tal, mas enfim, mas era um protótipo de autogestão, de ajuda mútua. Era isso que estava em jogo, né, na história. Mas eu acho que isso era a questão mais importante para os movimentos de moradia naquele momento. Inafortunadamente, né, ou desafortunadamente, o Guilherme Coelho sofreu um acidente e faleceu, né? E o projeto acabou sendo encaminhado e tocado, né, pelo irmão e pelo Henrique Reinach, que até fez, né, um trabalho dele em finalização de curso lá, ele fez sobre o Vila Nova Cachoeirinha. É o que tem disponível hoje, né, contando um pouco a história do Vila Nova Cachoeirinha. Existe também, né, uma recuperação dessa história toda, né, com o mestrado do José Baravelli, né? É um mestrado bastante interessante, importante, né, se a gente quiser conhecer um pouco. Depois vocês me perguntam, quem quiser, enfim, é José Baravelli, com 2 L's, e está disponível, né, em teses USP, enfim. Aqui é a Vila Comunitária. Eu cheguei a mostrar lá atrás um cartaz, né, falando assim, Vila Comunitária e tal, que é o pessoal de São Bernardo do Campo. Essas duas figuras aqui, a Laila era namorada do Guilherme Coelho, e o Leonardo Piscina é uruguaio, e veio, né, da experiência uruguaia. Assim, esse povo foi se juntando, né, vai se atraindo aqui, né, para tocar essa experiência aqui no Vila Nova Cachoeirinha, né, desculpa, depois da experiência Vila Nova Cachoeirinha, na Vila Comunitária. Também foi um momento importante, né, de
encaminhamento, vamos dizer assim, né, no nosso caso aqui, no caso paulista, né, dessas experiências, né, autogestionárias para a produção da moradia. Aqui já foi com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional, né, do Estado de São Paulo, né, era o órgão financiador. Mas aqui, diga-se de passagem, ainda não era a transferência de recursos, né, para a gestão, né, por conta dos próprios futuros moradores, né? A CDHU, assim como na prefeitura, lá também no caso do Vila Nova Cachoeirinha, disponibilizava material. Então, a prefeitura que comprava, colocava o material e as pessoas construíam, né? Os mutirantes construíam. E aqui era 100% mutirão. Bom, isso vai caminhar, né, mais para adiante, né, essa noção de autogestão, né, vai ganhar contornos, né, porque, assim, óbvio que na experiência uruguaia, né, o que estava colocado em jogo, né, era justamente essa transferência do recurso. Eu não vou lembrar, Margarete Leta, eu vi hoje, eu vi hoje o nome dele. Coelho também, Henrique Coelho, não é Henrique Rara. Fernando Coelho. Depois eu dou uma olhada e te digo. Mas, enfim, o que estava em jogo era justamente essa concepção, né, do que é autogestão. Né? Assim, a experiência uruguaia, né, colocava como um polo central, um fator central, né, a transferência do recurso para a gestão pelos próprios construtores, pelos próprios empreendedores, pelos próprios, odeio essa palavra, pelos próprios futuros moradores. Né? Era essa a ideia. Nesse contexto, né, a Escola de Belas Artes, né, tomou uma iniciativa que, muito em função desse figura aqui, do Jorge Caron, e desse outro figura, que é o João Vilar. Pra vocês terem ideia, esse aqui é o Nabil, jovenzinho ainda, né? E esse pessoal, os alunos todos, né, envolvidos num laboratório de habitação. Né? Então, uma primeira experiência, né, de agregar São Paulo, nessa época, não era essa profusão de escolas de arquitetura. A gente tinha 3 escolas de arquitetura. Né? Tinha o Mackenzie, a FAO e a Escola de Belas Artes. Né? Eu estou falando aqui de 1982, 83. Eu estava me formando em 82. Em 83, eu comecei a dar aula na Belas Artes e me envolvi, né? Assim, diretamente lá com o laboratório. Eu nunca fui oficialmente do laboratório, né, de habitação lá da Belas Artes, mas assim, eu me agreguei, acabei, né, todo final de semana, acabava participando das atividades do laboratório. E foi uma experiência muito peculiar, assim, e muito instigante, né? As discussões, a vida, né, que se vivia no laboratório de habitação era muito intensa. Né? Os alunos recebiam meia bolsa e os professores hora aula, né, para poderem tocar o laboratório. Foi a negociação que o Caron conseguiu. Obviamente, isso não durou muito. Né? De 82 até 85, numa crise, né? Em 86, fomos todos mandados embora, sem justa causa, mas alegando justa causa, né, por conta de subversão. Era já, assim, meados dos anos 80, não cabia mais esse tipo de coisa, né, mas assim, enfim, o dono da Belas Artes achou que a gente era subversivo e que ainda cabia esse tipo de acusação. Mas, enfim, isso levou a Belas Artes a uma crise enorme, né, e o fechamento do laboratório de habitação. Bom, no entanto, assim, é uma experiência importante nesse contexto. Né? Aqui é o Recanto da Alegria, na zona sul de São Paulo, né? E o encontro, né, entre os arquitetos e os sem-teto, nesse momento, é muito pitoresco quase. Né? O Nabil tinha uma lambreta, não sei se ainda tem, mas ele tinha uma lambreta. E aí, um dia ele chegando na prefeitura, ele, para discutir sei lá o que, ele passou e viu um povo na calçada, na frente do edifício Martinelli, que é onde fica a SEAB, né? Aí trocou uma ideia com as pessoas. Ele estava indo para Belas Artes, desculpa. Estava indo para Belas Artes, passou, viu, né, o pessoal ali,
E falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, a gente é lá do Grajaú, do Recanto da Alegria e tal. Eu disse, eu sou do Laboratório de Habitação, aqui da Belas Artes. Enfim, foi um encontro casual, né, com o Olímpio e o pessoal, os moradores, né, a liderança e os moradores lá da favela, que estavam, né, desesperados, reclamando alguma ação, né, por parte da prefeitura para resolver seus problemas lá de moradia. Bom, isso hoje está misturado na cidade, né, o Recanto da Alegria já virou cidade há muito tempo. Mas aqui, né, nesse momento, o próprio laboratório de habitação, né, se pôs, inclusive, a propor experimentações técnicas, né, em termos de solução construtiva, né. Aqui a abertura dessas valas, né, para uma construção, para a implantação de uma fundação em solo-cimento, para, posteriormente, né, serem construídas paredes também em solo-cimento. Né, já existiam, inclusive, as formas, elas já estavam fabricadas aqui, né? Então tinha toda uma empolgação por parte dos técnicos do laboratório de habitação com o CEPED, né, na Bahia, com as experiências do, do pessoal com tecnologias construtivas alternativas e assim por diante, né? Mas é uma coisa que o povo não achava muito bom, não. Eles achavam meio esquisito esse negócio todo de ficar tirando terra, depois ficar socando terra de volta. Ela fala, pô, mas a terra está tão dura, vocês estão pondo... Não, que vocês têm que entender que aqui a terra está estabilizada com cimento, né? Então, com isso, ela nunca vai desmanchar, nunca vai sair daqui e tal. Mas sei que nesse puxa, que puxa daqui, puxa de lá, né, não teve jeito, chegou uma hora, assim, o povo falou, olha, a gente quer bloco de concreto, né? E então o conjunto todo acabou sendo construído, né, com um bloco de concreto, né, e é sempre um esquema assim, demolir uma casa, construía, transferia aquela pessoa, a família, fazendo o jogo de dama, né, que a gente chamava na época, que era o tabuleiro de dama, né, tira um, põe aqui, depois tira o outro, põe lá, e assim foi sendo, né, foi avançando a obra, né, sempre com muita precariedade. Bom, mas insisto, né, o que estava em jogo, né, era a questão dessa competência, né, da competência para não só, né, dos arquitetos e dos engenheiros, né, na condução desses processos, né, em termos de alternativas construtivas, né, e isso era colocado em questão a todo momento, né, mas também ainda a noção do que era uma condução autônoma, né, até onde ia a responsabilidade dos arquitetos, né, até onde ia a responsabilidade e a definição política, né, da condução do processo pelos futuros moradores, né, ou pelos moradores, aqui no caso da favela, né. Bom, com o fechamento da Belas Artes, né, o João Vilar, que não era bobo nem nada, ele já tinha acertado uma negociação com a reitoria, na época era o Paulo Renato Souza, né, que faleceu, que era um dos fundadores lá do PSDB, tucano de longa plumagem. Era reitor na Unicamp e tinha uma história lá de artista visitante, né, uma bolsa para artista visitante. Ele levou a experiência do laboratório para lá e acabou, né, recebendo digamos assim, a herança, o espólio, né, do Laboratório de Habitação da Belas Artes, acabou recebendo isso, né, na Unicamp. Essa é uma história mais ou menos conhecida, assim, tem várias pessoas que já comentaram muito a respeito disso, né? E o que a gente experimentou, eu acabei indo trabalhar também no laboratório de habitação da Unicamp durante 2 anos, né, de 88 até 90, 88 a 90, a final de 89, na verdade. Foi 2 anos, 88 e 89. O que aconteceu foi um virtuosismo, exacerbação da virtuosidade técnica, né? Então, de pegar aquela ideia que estava colocada lá para os uruguaios, né, a partir da experiência do painel Beno, né, do painel concebido lá pelo pessoal da Argentina, de Córdoba, que foi transferido, né, e apropriado pelo pessoal das cooperativas uruguaias. O João acabou trazendo isso, né, e a grande sacada dele foi substituir o tijolo maciço pelo tijolo cerâmico. Isso foi um processo, né, isso começou na Belas Artes, né, e foi sendo
desenvolvido, né, a partir dessa agremiação, né, num novo laboratório de habitação na Unicamp. Né. O João tinha uma expectativa muito grande, né, com relação a esse sistema, na perspectiva, inclusive, assim, de ter uma fábrica de casas em São Paulo. Né. A gente chegou a discutir com o movimento de moradia, em 88, eu lembro disso, né, e, assim, uma discussão ferrenha. Padre Ticão, né, que era vivo, que é uma liderança importante aqui de São Paulo, já faleceu recentemente, né, e Padre Ticão era o trator de Deus, para vocês terem ideia, a brincadeira que se fazia dele, que ele era o trator de Deus, né. E eu lembro, foi quando eu conheci Padre Ticão, foi nessa reunião na Unicamp, né, era um escritório que a gente tinha em São Paulo, e o Padre Ticão com o pessoal da Zona Leste, né, e o pessoal da Zona Sul, que era muito mais articulado em torno, né, Modesto, né, Vando, que são figuras que, inclusive com um discurso assim, sobre propriedade coletiva, né, eles tinham uma outra configuração assim, do próprio discurso. Né? E Ticão era aquele trator de Deus. Né? Então, no pau danado, né? Até por conta assim, tá, vamos pensar numa fábrica de casas, tá, mas aonde? Aí não, tem que ser na Zona Sul. Ah, não, tem que ser na Zona Leste. Ah, não, tem que ser na Zona Sul. E foi aquele puxa daqui, puxa de lá, né? E no fim, numa solução quase ingênua, né, do João, ele fala, não, a gente faz a fábrica de casas no Canindé, que fica no meio do caminho entre a Zona Sul e a Zona Leste. Assim, não é óbvio que não é a solução. Né? Bom, mas isso foi, né, sendo implementado, né, a gente trabalhou em alguns conjuntos, né, de moradias, né, em diversos locais, isso aqui em Socorro, né, na cidade do interior de São Paulo, mas muito mobilizado em torno dessa questão da tecnologia. Né? Então, assim, a grande discussão a respeito das alternativas, né, inclusive de construir as alternativas tecnológicas juntos com os usuários, né, não era só da discussão do projeto, né, não era só fazer projeto participativo, né, mas assim, era também pensar a tecnologia de forma, né, consensuada, né, assim, ou seja, dialogada, né, com os futuros moradores aqui. Então, eu lembro sempre, Margarete, Leta, eu vejo Margarete aqui, eu chamo você de Margarete. Eu lembro sempre, Leta, do caso lá do Urucuia, que tem o bloco de resto siderúrgico. Escória. Escória siderúrgica, é Urucuia, né? É. Isso. Vila Régia também. Vila Régia também. Não, é que eu conheci, foi Urucuia. Não, é um pouco essa coisa assim, meio que vem pronta, assim. Então, tá, esse bloco aqui que vocês vão usar, por favor. Então, como é que a gente lida com isso, né? Como técnicos, né? Naquela perspectiva do discurso competente. Até que ponto a gente não está trazendo isso pronto como um discurso de conhecimento, né? Uhum. É óbvio que esse negócio aqui não funcionou. Chegou um determinado momento, o movimento de moradia deu uma banana para o laboratório de habitação da Unicamp, literalmente. Assim, eu lembro de um pau que deu, né, numa reunião em que o João Vilar estava, né, e nessa reunião o movimento falou assim, olha, carregar um painel, vocês dizem 100 quilos, tá? 80 quilos, 100 quilos, carregar um painel, legal. Né, a gente divide em 4, 25 quilos para cada um, beleza, tá, a gente carrega um painel. Carrega 2. Pô, mas numa casa vão 500 painéis. Pô, meu, carregar na unha isso, não tá pior, né? Eu tenho que levantar esse painel. Então não é só o transporte horizontal, mas também o transporte vertical. Então, essa coisa da pré-fabricação no pé da obra, ela necessariamente precisa de uma invenção, como diz o Eladio de Este. Né? É uma invenção necessária. Né? Uma invenção de como fazer esse negócio chegar até o lugar onde ele vai ser aplicado, né? E como fazer com que ele suba, né? O tanto que ele tiver que subir. Aí essa virtuosidade técnica e tecnológica toda acabou servindo, né, à própria universidade, à própria Unicamp. Então a gente se viu lá envolvido com os projetos, o projeto da moradia estudantil, o projeto de uma creche, né? A moradia estudantil, né, virou é bacana, né, bonitinho e tal, essa história toda, mas é cheio de problemas, né, então
No começo, vocês veem aqui os painéis todos aparecendo, tal, mas é óbvio que isso tudo, né? Esses painéis são apenas justapostos. Eles são praticamente colados um no outro com argamassa de areia e cimento 1:3. Né? Tem uma nervura, né, como vocês veem aqui na fabricação, né, tem uma nervura central, né, uma ferragem para transporte e para posicionamento, né, dependendo se a parede é um ferro mais liviano, né, é um ferro de 6 milímetros, né, e no caso de laje são dois ferros de 8 milímetros, né, ou dois de 6 milímetros, eu não lembro mais, mas enfim. É uma ferragem relativamente simples aqui dentro, né, só posicionada no meio da nervura, né, e o resto é argamassa rejuntando. E um painel do lado do outro, né, faz com que isso, né, colando um painel, né, ao lado do outro aqui. Isso significa que, quando passa o tempo, isso tudo começa a se movimentar, abrem fissuras e a água entra, né, e entra de uma forma bastante importante, significativa. Então, aqui vocês estão vendo, né, a moradia estudantil foi toda revestida. Né? Ainda o gestor lá da moradia, contando para a gente, falou, não, a gente manteve aqui esses frisos, né, para lembrar o painel. Tá? Pô, que simpático da parte de vocês, né? Manter o frisozinho. Mas é isso. Aí, obras de extrema... eu diria que, usar um termo, mas é essa coisa assim, mamãe, sem as mãos, sabe? Assim, já estou andando de bicicleta sem usar as mãos, né? Vamos fazer abóbora, né? Assim, foi genial fazer isso aqui. Eu trabalhei nesse projeto, né? Era uma delícia fazer isso aqui, né? Chegar no desenho da catenária usando um painel curvo, tal, enfim, né? Como esse trechinho aqui reto, né? Assim, aí o Vira fala, não, a gente vem aqui, aí põe um contraforte e tal. Eu falo, não, vamos fazer um painel reto aqui, né? Para poder isso caber aqui dentro, caber uma catenária, né? Bom, é legal, né? Fazer um projeto assim e tal, enfim. Então, o resultado, eu quase chorei o dia que eu vi o Benito Juárez com a Orquestra Sinfônica de Campinas tocando lá dentro, né? Essa coisa do arquiteto, né? Oh, que bacana, tal. Mas é isso, né? Assim, o sistema ele se retroalimentou, né? Ou alimentou a própria universidade, né? E não alcançou aquilo que ele pretendia, né? Que era servir, né? Como uma solução técnica, né? E tecnológica apropriada, né? pelos futuros usuários, né? Isso foi muito evidente, né, na Vila Arco-Íris, né, que é um outro empreendimento, uma outra obra lá na Zona Sul de São Paulo, que eu vou terminar já, para a gente fazer um intervalo, vocês aguentam mais um instantinho só, estou com o cronômetro aqui, estou atento. É o seguinte, vocês terem uma ideia, assim, a gente tinha na Unicamp um grupo de uns 7 ou 8 instrutores. Era uma gente, assim, eram uns técnicos. Assim, os caras tinham trabalhado em Itaipu, né, assim, eram mestres de obras de mão cheia. Assim, eu aprendi para burro com esses caras. Né? Eles tinham não só conhecimento técnico, mas esperteza. Eles tinham malícia, né, de obra, de o que eu viro, faço, o que eu olho, o que eu não olho, não sei o quê, enfim, né? E conviver com eles foi muito legal. Né? E tinha um deles, o Fininho, chamava ele de Fininho. Ele era um maroto, assim, muito divertido, né? E morava em Campinas. E um dia ele falando que estava fazendo o muro da casa dele. Né? E falou assim, não, vocês precisam ir lá ver. É o muro, vocês precisam ir lá ver. Eu estou fazendo igualzinho, né, os nossos painéis aqui. Eu estou fazendo igualzinho lá a casinha da Unicamp, vocês precisam ir lá ver, tal. Ele assentou os tijolos e pintou as nervuras. Foi pintando as nervuras. A reprodução do próprio instrutor, né, a apropriação que ele fez foi da imagem, né, do painel, mas ele não usou o painel para fazer o muro na casa dele. Né? Então, isso só para demonstrar, né, para vocês o que é que foi, né, essa questão.
um problema que era muito evidente, né, que ao preencher aqui no canteiro, dá para a gente ver, vocês estão vendo aqui esse rejunte, né? Então, assim, o discurso era esse: uma senhora, né, consegue fazer uma parede tão bem feita quanto a de um pedreiro, né? Qualquer pessoa, uma criança, tal, não sei o quê, enfim, beleza. A nervura era concreto armado, né? E a nervura está faceando o bloco. O rejuntamento, não. O rejuntamento ele está entrando nos furos. E ninguém tinha controle do quanto de argamassa tinha entrado nesses furos. Porque não existia um controle, né, de um slump, por exemplo, né, de escoamento, né, da própria argamassa. A gente não tinha ninguém vigiando ali, falando, não, para de socar argamassa aí, né? Assim, até existiriam processos, né, daria um pouco mais de trabalho, fazer uma massa podre para isso poder ocupar o furo, mas isso tudo agrega o quê? Peso, e consome material, cimento, areia. Isso significa que o painel que pesava, teoricamente, fazendo as continhas, né, pegando as dimensões prismáticas, né, da cerâmica, da argamassa, de rejuntamento, da nervura, o painel pesava 80 quilos, um painel de 2,50 por 45. 80 quilos. Faz as contas, um peso específico da argamassa, peso específico do concreto. E o Panão, excelentíssimo, né? Engenheiro, calculista, trabalhando com a gente, assim, não tinha dúvida, né? No entanto, não existia esse controle, né? Teve uma vez, a gente pegou um painel desse, em Socorro, e levou até, ficava perto, né, um comerciante de aço. Aí aquelas balanças, né, de pesar aço, são balanças grandes, né, que aguentam bastante carga. O painel pesava 120 quilos. O que a gente dizia que pesava 80 quilos, pesava 120 quilos, ou seja, 50% a mais. Então, assim, isso significa, né, que não só, né, o painel, mesmo sendo de 80 quilos, dividindo por 4 pessoas, né, 20 quilos para cada um, e tem essa quantidade enorme de painéis sendo mobilizado manualmente, né, ainda tinha o problema do peso próprio do painel não ser assim tão leve, né? Então, é uma pré-fabricação leve, porém não tão leve. Isso implicou, né, nesse empreendimento, que demorou séculos. Ele começou no Laboratório de Habitação da Belas Artes em 82, né, e andou, né, esse período todo, né, até chegar a 89, com a gestão Erundina. A obra foi terminar lá para 90, 91, né, por conta de um impasse técnico mesmo, de como transportar esses painéis num terreno hiperacidentado, né? E foi contratado, então, né, na gestão Erundina, foi contratada uma grua, né, para ajudar. Então, era acertar uma mosca com tiro de canhão, né, porque a grua era enorme e o painel, assim, ele é leve, para uma grua. Ou seja, eu não tenho um meio termo, eu não tenho a tal da invenção, né, necessária que o Diestes defende, né? Então, esse virtuosismo, né, tecnológico, ele encheu a paciência. Chegou uma hora, assim, a gente já não tinha mais, né, por onde suportar aquela situação, enfim. Foi aí que, né, eu mais um amigo também trabalhava na Unicamp, depois um outro amigo também se agregou, né, uma outra pessoa que tinha trabalhado fora, né, da usina comigo, no escritório que a gente teve com o Vitor Lotufo, né, a gente começou a conversar, né, e com a seguinte perspectiva: falou assim, olha, a gente quer ter rabo solto. A gente não quer ficar respondendo, né, a demandas, né, por uma opção tecnológica única, né? A gente quer poder inventar coisas, né? E mais, inventar coisas com que a gente está conversando. Não trazer de fora isso e fazer isso. A gente tinha lido, né, naquele período áureo lá da Belas Artes, a gente tinha lido um livro que tinha chegado, né, pela editora da Universidade de São Paulo, que era o Construindo com o Povo, né, com o Hassan Fatih. Aquilo criou, né, na cabeça da gente, né, a noção, né, do que poderia ser, né, a construção autônoma, né, de uma possibilidade construtiva, né, de uma opção construtiva. Então, o rabo solto, né, era uma questão. Uma outra questão era a gente conseguir viver daquilo que a gente queria fazer, que era trabalhar com habitação popular, né, e com autogestão.
Então, assim, botamos na cabeça que assim, é possível fazer, né? Dá para fazer. A gente tem condições de resolver isso, né, dessa forma. Eu tinha trabalhado um tempo no Rio de Janeiro, junto com o pessoal de uma secretaria de lá, da Secretaria de Assuntos Fundiários, né? Tinha conhecido um pessoal que trabalhava lá e que dirigia lá a secretaria, e na época do Francisco Amaral, que era o governador do estado. E nesse momento, assim, eu lembro do Rui Veloso, né, que era um arquiteto que trabalhava na SEAF também, ele comentando com a gente, falou assim, poxa, mas isso que vocês estão fazendo, né, é possível, né, por conta, né, assim, a história, ele lembrando da história do Carlos Nelson, né, de se viabilizar inicialmente, né, ter se viabilizado com o Grupo Quadra, né, em Brasipina, né, com recursos da própria comunidade, né. E realmente funcionou. Assim, entre sair da Unicamp, né, no final dos anos 80 e comecinho, no final de 89, né, e o comecinho de 90, a gente acabou assumindo, né, um projeto em Osasco, né, de autoconstrução, né, em que a gente foi discutir lá com as famílias, né, eram 500 unidades, né, a gestão Erundina estava começando nesse momento, né, e no fim a gente acabou entrando nessa história por Osasco, que não tinha nada a ver com São Paulo especificamente, a não ser o terreno que era da Coab, paulistano, mas como é uma companhia metropolitana, né, de habitação, então a gente acabou se viabilizando, né, esse início nosso acabou se viabilizando, mas isso é uma história que eu conto após o intervalo. Eu vou dar um tempo para vocês pararem de me ouvir e depois eu continuo. Pode ser assim, Isabel? Pode, mas eu estou adorando a história. Mas então vamos fazer o suspense. Senta que Muito lá vem bom, história. muito bom, João. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu só queria tirar uma dúvida. Eu não entendi. O laboratório de habitação da Belas Artes e o da Unicamp eram o mesmo? Não, um é o sucessor do outro. Sucessor do outro. Tá. Isso. Entendi. O Laboratório de Habitação da Belas Artes fechou, trancou. Assim, o cara era tão maluco que ele não deixava a gente entrar. Só que ele só deixava os alunos entrarem. Né? Só que eu era tão moleque na época, né, que eles acharam que eu era aluno. Então, foi um dia que eu entrei lá, depois que eles fecharam, isso já no começo de 86. Né? E aí, a hora que eu vi que eu estava lá dentro, eu falei assim, nossa, eu vou tentar arrancar alguma coisa do laboratório, né? Porque eles trancaram o laboratório de habitação com tudo que estava dentro. Assim, a porta estava trancada, não consegui tirar nada de lá. Mas assim, era uma loucura, assim. Até que alguém me reconheceu, eu falei, não, ele é professor. Não, tem que sair, tem que não sei o quê. Era uma doideira. Mas enfim, o laboratório fechou, nesse estilo que eu estou te falando, né? E o que o Vila conseguiu tirar e negociar, né, de retirar, não dá 20% do que o laboratório de habitação produziu. A gente sabe que tem muita coisa que se perdeu. Muito bom, muito bom. Fazemos um intervalo, então, João, de meia hora. Pois não? Voltamos para a segunda parte dessa história Então, maravilhosa. às 20h15, é isso? Que horas são? São, isso, 20h15. Uhum. Então tá, gente. Até já já. Tá, obrigado. Até daqui a pouquinho, então. Tchau. Isabel, tem que parar de gravar. Isabel, tem que